Vamos então começar a nossa oitava aula do nosso curso de Física 3. A gente continua vendo aqui o capítulo 25 do Halliday. Essa é a segunda parte, essa é a parte final do capítulo 25 do Halliday, que fala para a gente sobre capacitância e capacitores. Se você não assistiu a primeira aula, a primeira parte, que é a aula 7, já está lá no canal do YouTube, é só você procurar a aula 7 que você encontra, que é o começo desse capítulo. Essa é a segunda parte, então a gente vai utilizar coisas que a gente viu na aula anterior. Então se você não entendeu alguma coisa, dá uma voltadinha lá, assiste de novo ou assiste pela primeira vez, que é super importante para você conseguir pegar tudo que eu vou falar aqui hoje. E se você não me conhece, eu sou o professor Douglas Oliveira, você está no canal Doug.Física, aqui você encontra um monte de exercícios do Halliday, você encontra meu curso de Física 1, Física 2, Física Moderna e agora Física 3, tem também um monte de vídeo lá de curiosidade. Mas chega de propaganda e vamos para a aula, quer dizer, deixa o like aí e compartilha se você gostar, né? Se não gostar, não precisa compartilhar, mas deixa o like aí se você assistir, porque dizem que ajuda o canal. Eu nunca vi essa ajuda funcionando, mas pode ser que ajude de verdade, então deixa o like aí. Beleza, então. Estamos aqui vendo a aula de hoje, a gente vai ver três diferentes coisas aqui. A gente vai começar vendo capacitores em série e em paralelo. Aí depois a gente vai ver a energia armazenada em um capacitor e por último de elétricos, que é a última coisa que a gente vai ver hoje, é a última coisa que a gente vai ver desse capítulo. Então vamos começar aqui com capacitores em série e em paralelo. Então, capacitores em série e em paralelo. Em paralelo. Então tá aqui, é isso que a gente vai ver agora. E a dica que eu dou para essa parte aqui de associação de capacitores, ou associação em série ou associação em paralelo, é você se lembrar lá dos resistores, porque a gente viu resistores lá no ensino médio. Então se você fez uma escola aí que te ensinaram isso, acho que a maioria de vocês deve ter visto pelo menos um pouquinho de associação de resistores, vai ficar muito mais fácil você entender agora. Então eu vou só passar aqui a associação de resistores, só para a gente relembrar no capítulo seguinte, ou no próximo, ou no 26 ou no 27, a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas eu vou só passar aqui para vocês, vou meio que jogar só para quem lembra lá do ensino médio, para você conseguir fazer associação e você ver como é simples. Então vamos lembrar aqui, ó, vamos lembrar lá o que a tia Maria falava para você lá no ensino médio. Então vamos supor que você tem três resistores aqui, ó, vamos lá, ó. Esse aqui é o primeiro, 1, 2, 3, 3, esse é o primeiro. Aí vem o segundo resistor aqui. Aí vem o terceiro resistor aqui. Então, são aqui três resistores. Esse aqui eu vou chamar de R1. Esse aqui eu vou dizer que ele tem resistência R2. E esse aqui tem resistência R3. Esses três resistores, eles estão associados em série ou em paralelo? Essa é a primeira coisa que você tem que perceber. Imagina uma corrente elétrica. A corrente elétrica vem, aí é obrigada a passar pelo primeiro. Aí vem, é obrigada a passar pelo segundo. Aí vem, é obrigada a passar pelo terceiro. Quando isso acontece, a gente fala que eles estão associados em série. Então, esses aqui estão associados em série. E aí, como é que a gente fazia para achar a resistência equivalente lá antigamente? Era só você somar o R1 mais o R2 mais o R3. E se tivesse mais resistores, você somava os outros. Era isso que você fazia para achar a resistência equivalente de resistores associados em série. Também tinha a opção de eles serem associados em paralelo. Aí seria, por exemplo, assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. 1, 2, 3. Para cá. 1, 2, 3. E aqui para baixo. 1, 2, 3. Estou fazendo o clássico aqui, tá? Tem várias maneiras de você representar uma associação em série e uma associação em paralelo. Esse aqui eu estou fazendo os que a gente geralmente vê primeiro. Então, tá aqui seria o meu R1, aqui seria o R2 e aqui seria o R3. Aqui, ó, imagine que você é um elétron, e aí você vem aqui como se fosse um eletronzinho. Aí você é um elétron, você tem três opções. Você pode vir para cá, pode vir para cá ou pode vir para cá. Mas repare, se você tiver uma corrente elétrica, vai passar elétrons nos três ao mesmo tempo. Aqui passava em um de cada vez. Primeiro no R1, depois no R2, depois no R3. Agora está passando aqui a corrente elétrica, vamos supor que tem uma corrente elétrica aqui. Ela vai passar nos três resistores ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a gente fala que isso é uma associação em paralelo. Paralelo.
Aí, quando a associação era em paralelo, a gente aprendeu que 1 sobre a resistência equivalente era igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, esses circuitinhos aqui a gente trabalhava bastante lá no ensino médio, provavelmente você viu isso bastante também, eu sei que eu estudei bastante, não tenho certeza se vocês fizeram, mas suponho que sim. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa agora para capacitores. Como é que é para capacitores? Então, para capacitores. Vamos supor agora que eu tenho 3 capacitores associados em série. Como é que eu faço isso? Série é sempre série, tá? Não muda, não importa qual é o meu dispositivo que eu estou colocando no meu circuito. Então, eu tenho 3 capacitores. A gente vai deduzir as equações daqui a pouquinho, tá? Mas só quero mostrar para você perceber já como é fácil essa parte aqui. Só que daí depois a gente deduz. Primeiro eu só vou mostrar a resposta final para você conseguir associar com os resultados dos resistores. Então, eu vou dizer que esse aqui tem capacitância C1, esse aqui tem capacitância C2, esse aqui tem capacitância C3. Eles estão associados em série ou em paralelo. Essa é a primeira coisa que você tem que perceber. Está associado em série. Mesmo argumento daqui, ó, tá? Tá certo que aqui você não tem a corrente não consegue passar aqui, ó, né? Um elétron que está aqui ele não consegue chegar do outro lado, mas você tem aquele caminho, assim, meio que acumula de um lado e puxa do outro. Você consegue, se você fizer terminar o circuito aqui, você consegue ter uma corrente elétrica. Mas beleza, o que importa é o seguinte, só tem um caminho possível aqui, ó. Esse é o caminho que você consegue fazer, você tem que passar primeiro pelo C1, depois pelo C2, depois pelo C3. Aqui você tem uma associação em série novamente. E aí, quando você tem uma associação em série de capacitores, aí você usa essa equação aqui, ó, não usa, você inverte ela. Aqui você tem 1 sobre capacitância equivalente, é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Então, se você tem uma memória ruim igual a minha, eu, por exemplo, só sei de cor como é que é para resistores. Aí, como é que eu lembro para capacitores? É o contrário. Né? Porque o em série do capacitor é igual o em paralelo do resistor. E o em paralelo do capacitor é igual o em série do resistor. Então, você só inverte, só precisa saber um, aí você sabe que o outro é ao contrário. Então, se eu tiver um circuito em que eu tenho 3 capacitores em paralelo agora, que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Epa. Aqui. Aqui e aqui. Então, esse aqui é o C1, esse aqui é o C2 e esse aqui é o C3. Como é que eu faço para encontrar a capacitância equivalente desses 3 capacitores que estão em paralelo? É super simples, vai ser a capacitância equivalente, vai ser igual a capacitância do primeiro, mais a capacitância do segundo, mais a capacitância do terceiro, e assim por diante. Então, você vê que inverte aqui, né? O que existe tipo para resistor em série é igual ao capacitor em paralelo, resistor em paralelo é igual ao capacitor em série. Essa é a dicasinha. Então, se você não quiser deduzir, não tiver paciência para deduzir, não se interessar, a dedução é bem simples, tá? Então, já vou adiantando para vocês, se você tiver preguiça de deduzir, essa é uma dedução bem simples, então eu sugiro que você acompanhe, por isso que eu até vou fazer aqui, mas se não quiser acompanhar, tudo bem, só lembra do truquezinho aqui, e aí você já consegue fazer associações em série e em paralelo, se bem que a gente vai utilizar conceitos aqui, que tem alguns exercícios que você precisa dos conceitos, então não pula não. Tá proibido pular, eu ia colocar aqui nos capítulos para quem quisesse pular, não vou mais, então você assista aí, não pule que a gente vai ver conceitos durante a dedução que vão ser importantes, lembrei disso agora, então não pode pular, tá proibido pular. Então vamos lá, capacitores em paralelo. Ah, mas a gente já não viu capacitores em paralelo? Eu só dei a dicasinha aqui, agora que a gente vai ver a matéria efetivamente, tá? Vou até fazer um tracinho embaixo para diferenciar aqui. Eu lembro quando você fazia isso aqui na escola, fazer um embaixo, beleza. Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou desenhar um circuito agora, só que um pouco mais completo, para ficar mais bonito. Vou liberar espaço aqui, senão depois vai faltar. Para cá e corta aqui no meio. Mas por que você divide a tela no meio? Eu não sei, gente. Desde que eu entrei, na verdade no ensino médio eu dividia as folhas, não, no ensino médio eu não dividia não, mas na faculdade eu sempre dividia as folhas no meio, porque a conta geralmente é pequena e a folha é muito longa, então você divide lá no meio e vai fazendo pequenininho.
E aí depois de grande você percebe que nos artigos científicos eles também dividem a folha no meio. Então é isso, eu faço isso para sempre, mas eu acho que faz mais sentido do que não dividir. E é isso, por isso está dividido. Então vou desenhar aqui um circuitinho. Então aqui, ó, aqui não é um capacitor, aqui é uma bateria. Então vamos para cá. Para cá. Aí aqui tem um capacitor. Difícil fazer linha reta aqui, né? Aqui. Aí vou desenhar mais um capacitor aqui. E vou desenhar mais um capacitor aqui. Então, ó, só cuidado aqui, ó, que aqui não é um capacitor. Vou fazer exagerado aqui, ó, para você. Opa, agora ficou horrível. Vou dar ênfase aqui para você perceber que aqui não é um capacitor, tá? Aqui é uma bateria. Ó, beleza, ele é uma bateria. Vamos supor que seja aquela bateria de 12 volts, que é uma bateria pequenininha, né? Essa é uma bateria de 12 volts. Aí você tem um capacitor aqui que tem uma capacitância C1, tem um capacitor aqui que tem a capacitância C2, tem um capacitor aqui que tem a capacitância C3. Beleza. O que eu quero que você perceba aqui, ó? Esses capacitores eles estão em paralelo, né? O próprio nome já diz aqui. Mas eu quero que você perceba quais são as regiões do espaço que têm a mesma diferença de potencial. Por exemplo, esse fiozinho aqui ele carrega uma diferença de potencial de 12 volts, né? Então vou pintando aqui, ó, ele vai vindo 12 volts. 12 volts, vamos supor que aqui é 12 e aqui é 0, tá? O negativo é 0 e o positivo é 12. Aí ele vai vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui. Olha, não está encontrando nenhuma barreira. Enquanto ele não encontra nenhuma barreira, a diferença de potencial é a mesma. Então ele vai vindo aqui, ó. Então aqui é 12 volts o potencial daquele ponto ali. Aí ele vai vir daqui, ó, também não tem uma barreira. Levou os 12 volts para cá. Aí ele vai vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui. E levou os 12 volts para cá. Então o que eu consigo perceber? Que nessa placa aqui, ó, eu vou ter um potencial de 12 volts. Eu ainda não sei a diferença de potencial. Eu sei o potencial aqui. Vamos supor que aqui é 0, tá? Depois a gente vai perceber que esse lado é 0 e a diferença vai dar 12 mesmo assim. Mas o que eu percebi? Ó, que se aqui é 12, eu vou carregando esse 12 para os 3 capacitores aqui. Então aqui vai ser 12 volts, aqui vai ser 12 volts. Dá para ler? Dá para ler. Se tiver no celular, eu acho que não vai conseguir. Mas aí vai vendo pelo som. Aqui é 12 volts também. Então, em cada placa superior desses 3 capacitores, eu vou ter 12 volts. Vamos fazer a mesma análise para aqui, para a parte de baixo. Ó. Vou fazendo de azul, que é a parte negativa. Vem, não tem de se dividir em 2, ainda não tem nada no caminho, então chega aqui 0 volts. Aqui chega 0 volts. Aqui também chega a 0 volts. E aqui também chega a 0 volts. Mas por que eu estou fazendo isso daqui? Porque é para você perceber que quando os capacitores estão em paralelo, a diferença de potencial, o ΔV de cada um deles é o mesmo. Ah, mas e se aqui fosse 12 volts e aqui fosse 13? Se aqui fosse 12 e aqui fosse 13, os elétrons iriam vindo aqui para cá, né? Ou, na verdade, é os elétrons, né? Mas seria do positivo para o negativo. Se aqui fosse 12 e aqui fosse 13, você ia ter uma corrente elétrica no seu circuito. E aí você tem uma corrente elétrica para sempre no seu circuito, aqui a gente está vendo só a situação estacionária, né? Depois que tudo já está estabilizado. Então não pode ter diferença de potencial entre os pontos aqui do circuito, aqui em cima, senão eu teria uma corrente elétrica aqui para sempre. Mas aí, o que é importante? O que a gente tem de importante aqui? A gente tem que o ΔV1 vai ser igual ao ΔV2. Lembrando que o ΔV1 tem a ver com o capacitor 1, o ΔV2 tem a ver com o capacitor 2 e o ΔV3 tem a ver com o capacitor 3 e a gente vai chamar isso simplesmente de ΔV, tá? Então a gente vai chamar isso aqui de ΔV, porque todos eles têm o mesmo valor. Aí imagina o seguinte aqui, ó, quando eu ligo esse capacitor aqui na bateria, a gente viu o quê? Vamos lembrar lá da equaçãozinha lá, a capacitância é o quê? A capacitância é a carga dividida pelo ΔV, não foi isso que a gente viu lá na aula anterior? A capacitância é igual a carga acumulada dividido pelo ΔV. O ΔV eu sei que é o mesmo em todos eles. E aí eu tenho carguinhas aqui acumuladas, né? Eu tenho carguinhas aqui acumuladas, aqui positivo e aqui negativo. Aqui positivo e aqui negativo. Precisam ser iguais essas cargas? Não precisam ser iguais. Por que não precisa ser igual? Porque depende da capacitância. O que vai me determinar quanto de carga que eu vou acumular aqui é a capacitância do capacitor. Se a capacitância for diferente, a carga acumulada é diferente também. Então não tem como saber a princípio. Mas o que eu posso saber? Eu sei que a carga total que eu vou ter acumulada somando a dos 3 capacitores vai ser igual a Q1, a carga que é acumulada no 1,
mais a carga acumulada do 2, mais a carga acumulada do 3. Lembrando que a gente sempre pega o valor positivo aqui e a gente não olha a carga no capacitor todo, porque a carga no capacitor todo é zero, já que a carga de cima é o negativo da carga de baixo. Então, por exemplo, se aqui tiver 2 coulombs, aqui vai ter menos 2 coulombs, se somos 2, iria dar zero. Mas quando a gente está falando de capacitores, o que a gente faz? A gente olha só para uma das placas desse capacitor. Lembrando que o capacitor não precisa ser sempre placas paralelas. Tem vários tipos de capacitores diferentes, que foi o que a gente viu na aula anterior. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou imaginar o seguinte. A carga total... Qual que é a carga total? A carga total é Q1 mais Q2 mais Q3. Eu vou chamar isso aqui simplesmente de Q, tá? Então, a carga total é igual a Q1... mais Q2 mais Q3. Só que eu lembro que a capacitância, por exemplo, capacitância 1 é igual ao Q1 dividido pelo ΔV1, não é isso? Mesma coisa para o 2, C2 igual a Q2 dividido por ΔV2. Mesma coisa para o 3. E assim por diante, né? Nem deveria ter feito para todo mundo, mas vou fazer aqui. Igual a Q3 sobre ΔV3. Estou fazendo pequenininho para não clicar nos negócios aqui. O que aparece quando aparece aqui em cima? Vou convidar alguém, não vou convidar ninguém não. Então aqui, ó, a gente sabe isso daqui. Só que a gente sabe que o ΔV é o mesmo para todos eles e eu chamei ele simplesmente de ΔV mesmo, né? Então eu vou apagar esse 1 aqui. Opa, esse 2 e esse 3. Paguei. Bom, paguei porque eles é o mesmo, né? E eu estou chamando todos eles de ΔV. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o Q1 aqui, ó. Vou isolar o Q1. Então eu vou ter que o Q1 é igual a C1 ΔV1. Eu vou ter que o Q2 é igual a C2 ΔV2. E eu vou ter que o C3 é igual a... O Q3, não C3. O Q3 é igual a C3 ΔV3. E aí eu vou substituir isso aqui nessa equação aqui. É isso que eu vou fazer. Então eu tenho que Q vai ser igual a C1 ΔV, lembrando que o ΔV1 é igual a ΔV, mais C2 ΔV, mais C3 ΔV. Aí eu vou colocar o ΔV em evidência, eu vou encontrar aqui que Q vai ser igual a ΔV, C1 mais C2 mais C3. Vou passar o ΔV dividindo, eu vou chegar ao seguinte aqui, ó, Q sobre ΔV vai ser igual a C1 mais C2 mais C3. Agora olha para essa equação aqui, ó. Q sobre ΔV. Q sobre ΔV é uma capacitância. E aí eu chamo isso aqui de capacitância equivalente do meu circuito, porque é isso, né? É o tanto de carga dividido pelo ΔV do meu circuito. E aí eu encontro que a capacitância equivalente vai ser igual à soma das capacitâncias. Então vai ser C1 mais C2 mais C3 e assim por diante. E é isso aqui aí que a gente deduz a equação da capacitância equivalente para capacitores em paralelo. Se você quiser escrever bonitinho uma equação para você anotar, é aqui, ó, capacitância equivalente igual somatório de J igual a 1 até N de CJ. Essa aqui é a equaçãozinha bonitinha para capacitores em paralelo. Então, esses aqui são N capacitores em paralelo. Tá me cobrindo? Não. Em paralelo. Aqui, equaçãozinha super simples. Depois a gente faz alguns exercícios, tá? Vamos primeiro para capacitores em série agora. Vamos agora para capacitores em série. Então, aqui, capacitores em série. Então, mas olha só, por que eu falei para você não pular a dedução aqui, ó? Tá, essas continhas aqui, tudo bem, mas essa parte aqui era importante, isso aqui você tem que perceber. Isso aqui você tem que saber só olhando. Isso aqui, ó, então quer dizer que o 12 volts ele vai tudo para cá, ó. Toda essa região vermelha tem o mesmo potencial, toda a região azul tem o mesmo potencial. Isso aqui é importante você conseguir perceber. É fácil perceber? É lógico que não, né? Demora um pouquinho de experiência. Vou fazer um outro circuitinho aqui, ó. Aqui. Tá pequeno esse circuito, vou ter que fazer maior. Pera aí. Opa, não peguei a borracha. Aqui, apaga. Tá lento esse negócio aqui, gente? Tá acontecendo?
Fiz um upgrade no meu computador. Deveria estar rápido. Mas melhorou, mas não ficou tão rápido assim, não. Coloquei alguns SSDs bons aqui. Então tá aqui um capacitor. Mais um capacitor. Ó, se seguir o quadradinho, dá para desenhar bonitinho. E aí, mais um capacitor aqui. E aí, desce para baixo. E aí você ligou aqui. E aqui é uma bateria, tá? É a nossa bateria, por exemplo, de 12 volts. 12 volts a nossa bateria aqui. Esse aqui é o capacitor C1. Esse aqui é o capacitor C2. Esse aqui é o capacitor C3. Vamos fazer a mesma análise que a gente tinha feito antes. Então, chega o 12 volts aqui. Ele vai vindo 12 volts, 12 volts. 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Opa, encontrei barreira. Aqui já não é mais 12 volts. Não é mais. Quanto que é? Não sei. Só sei que não é 12. Aqui vai vindo negativo, 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 negativo. Negativo é 0, né? Negativo é 0, 0, 0, 0. Essa placa aqui é 0. Mas essa aqui, né, eu já não sei quanto é que tá. Entende qual que é o problema? Não sei qual é a diferença de potencial aqui. Não sei quanto é esse delta V1 aqui. Eu não sei quanto que é. Esse delta V1 eu não sei quanto que é. Esse delta V2 eu não sei quanto que é. E esse delta V3 eu não sei quanto que é. Antes eu sabia que eles tinham o mesmo valor. Agora eu não sei mais. Essa informação não existe. Porque eles estão em série. Mas o que eu posso perceber? Vou imaginar aqui, ó. Eu tenho as carguinhas, né? Como que funciona um capacitor? São as carguinhas que se acumulam. Vamos supor que eu tenho, sei lá, 2 coulombs aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 2 coulombs. Se aqui tem 2 coulombs, quanto que tem que ter desse lado? Vamos imaginar aqui, ó. O problema é que coulombs, o símbolo é C, né? Aí confunde a cabeça da gente. Mas tem 2 coulombs aqui. Desse lado aqui vão ter quantos coulombs? Menos 2 coulombs, não é isso? Então, se aqui tem 2 coulombs, vou imaginar aqui, ó, vou desenhar, escrever aqui, ó. Então, se aqui tem 2 coulombs, mais 2 coulombs, não é 2 capacitores, 2 coulombs. Aqui tem que ter quanto? Menos 2 coulombs. Só que aí, ó, esses menos 2 coulombs vieram da onde? Eles saíram desse lado aqui, ó. Então, se aqui tem menos 2, aqui vai ter que ter mais 2. Mais 2 coulombs. E se aqui tem mais 2, aqui vai ter que ter menos 2. E se aqui tem menos 2, esses menos 2 vieram da onde? Desse lado. Então, desse lado aqui tem que ter mais 2. E desse lado tem que ter quanto? Menos 2 coulombs. Então, tá vendo que a carga nas placas são as mesmas para os 3 capacitores? É essa a diferença do outro. O outro era o ΔV, que era igual. No caso dos capacitores em série, o que você tem? Você tem que a carga no capacitor 1 é igual a carga no capacitor 2, que é igual a carga no capacitor 3, que a gente vai chamar simplesmente de Q. É isso que a gente vai fazer nesses capacitores em série. Mas é importante que você consiga perceber aqui por que a carga tem que ser a mesma. Primeiro, no mesmo capacitor, obviamente a carga é a mesma nas duas placas, só muda o sinal. Isso é meio que por definição, a gente sabe que isso acontece. Só que se aqui tem menos 2 coulombs, o que aconteceu? Esses 2 coulombs saíram de algum lugar, eles saíram da onde? Da outra placa, né? Era o único lugar que tinha para sair. Então, a carga que eu acumulei aqui é o negativo da carga que eu acumulei aqui. Então, por isso que está sempre a mesma carga em todas as placas. Todos os capacitores, né? Na verdade. E aí, vamos lá escrever. Vamos lembrar que nossa equação para capacitância é igual aqui sobre ΔV. E aí, nesse caso aqui, eu vou isolar o ΔV, tá? ΔV é igual a Q sobre C. E aí, vamos lá escrever, ó. O ΔV1 é igual a Q1 sobre C1. O ΔV2 é igual a Q2 sobre C2. E o ΔV3 é igual a Q3 sobre C3. Mas separa uma coisa comigo aqui, ó. Quando eu dou uma volta num circuito, a soma da volta inteira tem que dar 0. Então, se eu subo aqui dá 12, ó, daqui para cá deu 12 volts. Aí eu diminuo aqui um pouquinho, diminuo aqui um pouquinho, diminuo aqui um pouquinho. Até desse lado aqui tem que dar 0, né? Quando eu dou uma volta inteira num circuito, a diferença de potencial tem que ser 0. É isso que a gente está fazendo aqui. Ou então, se eu sair daqui e chego aqui, tem que me dar 12 volts de diferença de potencial. Sai daqui para cá, tem que ser 12 volts. E aí, qual que é a minha ideia aqui, ó? Se aqui é 12 volts, a soma desses 3 ΔV tem que dar 12 volts também. Porque a soma de todos esses ΔVs tem que dar esse ΔV inicial, porque quando eu dou uma volta completa tem que dar 0 volts. Lei das malhas? Lei das malhas. Acho que é lei das malhas que chama.
Mas mesmo assim, vamos pensar aqui o seguinte, esse 12 volts tem que estar distribuído entre os três, não pode ter sumido esse ΔV. Então ele tá, um pouquinho está no primeiro, um pouquinho está no segundo, um pouquinho está no terceiro. Mas o que importa pra gente? Que o ΔV, que veio da bateria, é igual a ΔV1 mais ΔV2 mais ΔV3. É isso que importa pra gente aqui, que esses ΔV estão distribuídos aqui nos três capacitores dessa minha associação em série. Então vamos lá, vamos substituir cada ΔV por os valores que a gente viu ali em cima. Então ΔV vai ser igual a Q sobre C1, lembrando que Q1 é igual a Q, ó. Eu posso trocar Q1 por Q, sem problema. Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Aí eu coloco os Qs em evidência. Então eu tenho que ΔV é igual a Q, que multiplica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, já consegue ver onde que eu vou chegar, 1 sobre C3, aí eu passo o Q dividindo, vou ficar aqui ΔV sobre Q é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, 3. Aí você olha aqui em cima, ó, Q sobre V é igual a C. Se eu inverter aqui, ó, se eu fizer ΔV sobre Q, o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre C, que é exatamente o que eu vou fazer. ΔV sobre Q é 1 sobre C. E aí eu chamo isso de capacitância equivalente. Vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. E está deduzida a equaçãozinha aqui. Essa é a equaçãozinha que a gente queria deduzir. Se você quiser escrever de uma maneira bonita, você faz assim, ó, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual ao somatório de J igual a 1 até N de 1 sobre... Opa, ficou ruim aqui. Essa borracha não está indo muito rápido, né? 1 sobre CJ. É isso. Aqui, ó. Opa. Então tá aqui bonitinha a equação. Se você quiser anotar, mas tem que saber usar, né? Não adianta só anotar, tem que saber usar. Isso aqui são N capacitores em série. Capacitores em série. E aí vamos fazer dois exercícios aqui, só para a gente fixar esse conhecimento aqui. O primeiro deles é o número 10. Vou pegar o número 10 aqui, cadê? Devia ter deixado na página, né? Não coloquei, mas já chego lá rapidinho. Aqui. É 10. Exercício número 10. Ele fala aqui, ó, pra gente, ó. Determine a capacitância equivalente desse circuito aqui, sendo C1 igual a 10 microfarad, C2 igual a 5 microfarad e C3 igual a 4 microfarad. Então, o que a gente tem aqui? Qual a diferença do que a gente viu até agora? A gente tem aqui um circuito que é misto, que a gente chama, que ele tem tanto capacitores em série quanto em paralelo. O mais fácil de você perceber aqui, ó, vamos pensar que tem o ΔV, né? Vem aqui, ó. Aqui que vem o positivo, vamos dizer que é o positivo, e aqui que vem o negativo, né? Mas o que você precisa perceber aqui, ó? Que esses dois aqui, o C1 e o C2, eles estão em série ou em paralelo? Estão em série, não é isso? E aí eu vou transformar esses dois capacitores em um capacitor equivalente, eu vou chamar de capacitor equivalente 1. É isso que eu vou chamar ele. E aí a gente acabou de ver quando os capacitores estão em série, o que eu posso escrever? 1 sobre capacitor equivalente, esse aqui é o capacitor equivalente 1, vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Ou seja, 1 sobre capacitância equivalente, 1, vai ser igual a 1 sobre C1 é quanto? C1 é 10 na menos 6, né? Esse mi é de micro, que é 10 na menos 6. Então, o C1 é 10 vezes 10 na menos 6, mais, aí o C2 é 1 sobre 5 vezes 10 na menos 6 também, né? Porque também está em microfarad. Beleza, tem frações aqui. Ah, mas eu sou ruim de frações. O que você tem que fazer? Você tem que deixar o denominador de cada uma das frações igual. Como que a gente consegue fazer isso? É só você, ó, aqui é 10, aqui é 5, multiplica esse termo aqui, ó, por 2 em cima e embaixo. Então, você vai pegar isso aqui e vai fazer 2 sobre 2. Você está multiplicando por 1, multiplicou por 1, não mudou nada, né? Mas se você fizer isso, então você tem que a capacitância equivalente 1 vai ser igual a 1 sobre 10 na menos 6 mais 2 sobre 10 na menos 6. Isso aqui vai dar para a gente igual a 3 sobre 10 na menos 6. Ou seja, 1 sobre capacitância equivalente 1
é igual a 3 vezes 10 na menos 6. Então, a capacitância equivalente 1 vai ser igual a 10 na menos 6 dividido por 3 farad. Só colocar o F tá bom aqui. Não precisa... não precisa dividir por 3 agora, né? Senão vai dar mais trabalho aqui pra gente. Esqueci o número aqui, né? É 10 aqui, né? Opa. 10. Esqueci o 10 aqui, né? Só esqueci de colocar o 10. Beleza, agora tá certo corretamente. Pode ser 10 na menos 5, se você quiser escrever. Então, beleza. Isso, o que eu fiz agora? Eu encontrei essa capacitância equivalente. Então, eu posso imaginar meu circuito agora assim, ó. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Isso aqui vai ser agora a capacitância equivalente 1. Aí, desse lado aqui, eu vou ter o C3. E aí, do outro lado, eu já tenho o azulzinho aqui, né? Então, eu simplifiquei o meu circuito. Eu troquei esses dois capacitores por um capacitor só. E agora, no meu circuito, eu tenho o quê? Eu tenho só dois capacitores em paralelo. Então, se eu quiser achar a capacitância equivalente desse circuito aqui, o que eu vou fazer? Vamos lembrar, se eu tenho dois capacitores em paralelo, o que eu faço? Eu simplesmente somo. Eu vou chamar de capacitância equivalente 2, vai ser simplesmente a capacitância equivalente 1 mais o C3. É só isso. Isso aqui vai ser igual a 10 sobre 3 vezes 10 na menos 6. Lembra que eu esqueci de colocar o 10, coloquei depois ali. Mais o C3, que é 4, né? 4 vezes 10 na menos 6. Aí você faz essa soma aí, e aí você encontra aqui aproximadamente, fiz a conta antes, 7,333 vezes 10 na menos 6 farad. Então, esse é o resultado aqui do exercício número 10. Já utilizamos, treinamos num circuito um pouco mais complicado. Esse era o número 10. Vamos fazer agora o número 11. O 11 é mais fácil ainda. Na verdade, o 11 é igual a esse. Ou é mais fácil? Pera aí, vou fazer o 11 aqui, ó. Faltou o circuito. O circuito tá aqui. Vou mais para o lado, liberando mais espaço. Então tá aqui o 11. Esse 11 aqui, ele é só para te enganar. Ele é feito só para te enganar, porque ele deixa os capacitores aqui de uma maneira que não é tão simples de ver. Mas a maneira mais fácil de você ver é a seguinte, que eu vou desenhar para vocês conseguirem ver. Cadê o negócio aqui? Não tá certo, é isso mesmo. Vou redesenhar, tá? Vou só trocar. Vou pegar esse capacitor e vou jogar ele aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Eu vou só arrastar ele para cá, mas como tá no mesmo fio, não faz diferença. Então ele vai ficar assim, ó. Aqui. Aqui. E aí sobrou um capacitor aqui, não é isso? E aqui tem o ΔV. Beleza. O que eu quero que você perceba é que esses dois capacitores, o C1 e o C2, eles estão em série ou em paralelo? Eles estão em paralelo. Ah, mas eu não conseguia ver antes. Não tem problema, por isso que eu estou fazendo o negócio aqui para vocês. Então, antes eu não conseguia ver que esses dois estavam em paralelo, mas agora, só arrastando para o lado, fica um pouco mais facinho. Se eu tenho dois capacitores em paralelo, o que eu faço? Eu somo as capacitâncias, né? Eu vou chamar de capacitância equivalente 1, que vai ser igual a C1 mais o C2. Então, esses dois capacitores aqui, eu vou transformar em um capacitor só. Esses dois capacitores aqui. Esses dois capacitores vai virar a capacitância equivalente 1. E aí vai ficar mais fácil o meu circuito depois. A capacitância 1 é 10 na menos 6, 10 vezes 10 na menos 6. A capacitância 2 é 5. Ué, eram os mesmos valores? Na menos 6? Então tá bom. Que vai ser 15 vezes 10 na menos 6 farad. Então essa é a capacitância equivalente 1. E aí eu transformei o meu circuito para esse circuito aqui agora, ó. Aqui, ó. Eu troquei aquelas duas capacitâncias por uma só. Aqui. E agora é fácil de ver, né? Esse aqui é o C3, esse aqui é a capacitância equivalente 1. E aí o que acontece? Ó, as duas elas estão em série ou paralelo? Em série. Então como é que eu faço? 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre capacitância equivalente 1 mais 1 sobre C3. Isso aqui vai ser 1 sobre 15 vezes 10 na menos 6 mais 1 sobre 4 vezes 10 na menos 6.
Lembra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o denominador das frações igual para a gente conseguir somar. Consigo perceber logo de cara que o denominador comum, o mínimo múltiplo comum de 15 e 4 é 60, né? Então, esse aqui desse lado, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, e esse aqui eu vou multiplicar por 15 em cima e embaixo, né? Você pode achar o múltiplo comum só multiplicando os dois valores. Ó, você consegue perceber, 15 vezes 4, 60, né? Então, você já sabe qual é o valor que você pode chegar. Não é o único, você poderia usar 120 se quisesse, não tem problema, mas acho que o menor é o 60 mesmo. E aí, o que a gente chega aqui? 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 4 sobre 60 vezes 10 a menos 6, mais 15 sobre 60 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar pra gente 19 sobre 60 vezes 10 a menos 6. Aí eu preciso inverter, né? Porque eu cheguei aqui 1 sobre capacitância equivalente é igual a 19 sobre 60 vezes 10 a menos 6. Aí eu inverto e eu chego que a capacitância equivalente do circuito todo é 60 sobre 19 vezes 10 na menos 6 farad. Essa é a capacitância equivalente do circuito. Se você tem curiosidade, esse valor aqui te dá aproximadamente 3,16. É isso, e essa é a resposta do exercício número 11, que era só para a gente praticar um pouquinho de circuitos. E aí agora a gente vai para o próximo tópico, que é a energia armazenada em um capacitor. Então vamos lá, número 3, energia armazenada em um capacitor. Então vamos primeiro aqui desenhar um capacitor de placas paralelas, que a gente já desenhou várias vezes, mas eu quero mostrar um negocinho interessante para vocês aqui. Então tá aqui a minha placa da esquerda, e aqui está a placa da direita. Tá aqui a placa da esquerda e a placa da direita. E aí eu carrego ele um pouco, essa placa aqui, ó, vou colocar algumas cargas positivas, não precisa ser todas. E aí eu quero colocar aqui uma cargas negativas aqui desse lado, né? Não são todas ainda. Ele não está carregado o máximo possível. E aí o que acontece? Quando eu coloco cargas positivas aqui, cargas negativas no meu capacitor, o que vai aparecer? Vai aparecer campo elétrico, né? Do mais para o menos, não é isso que aparece? Então, beleza. Carreguei levemente o meu capacitor, não está carregado o máximo dele. E aí, tá aqui, eu criei um campo elétrico aqui da esquerda para a direita, do positivo para o negativo. Nada de novo até agora. Mas vamos imaginar que eu quero carregar um pouco mais esse meu capacitor. O que quer dizer carregar um pouco mais esse capacitor? Quer dizer que eu quero jogar cargas positivas aqui e eu quero jogar cargas negativas aqui. É claro que isso é feito por um fio, né, que vai ligar numa bateria, mas isso é equivalente. Repara comigo como isso é equivalente, perceba comigo. É equivalente eu pegar, por exemplo, um elétron que está aqui, pegar ele com a mão, vou imaginar como se fosse possível, né? Com uma pinça, e aí eu arrasto ele e solto ele para cá. Então, eu pego esse elétron e arrasto ele para cá. Como esse elétron era negativo, como eu tirei ele daqui, fica um espacinho positivo. Então, quando eu pego esse elétron e jogo para cá, esse lado fica mais positivo e esse lado fica mais negativo. Evidentemente que isso não é de graça, porque na natureza é de graça, né? Se você reparar, esse campo elétrico para cá quer dizer que uma carga negativa no meio do caminho vai sofrer uma força para a esquerda. Então, conforme eu estiver empurrando o meu elétron para a direita no espaço, vai ter uma força puxando ele para a esquerda. Ah, não consigo perceber isso só olhando para o campo elétrico, não tem problema. Pensa aqui, ó, aqui todas as cargas são negativas, né? Está carregado negativamente esse lado. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, um elétron que é negativo vai ser repelido por essa placa e atraído por essa. Então, conforme você for empurrando aqui, você vai ter que vencer essa força que está empurrando o elétron para lá. E aí, o que você está fazendo? Você está realizando trabalho sobre o sistema. O sistema está roubando a sua energia. Está roubando não, está pegando essa energia. Você que está pegando esse elétron e jogando ele para cá, você está pegando essa energia sua que você tem e transferindo essa energia para o sistema. Então, você pode imaginar o seguinte, quando você carrega esse capacitor, você está transferindo energia para o sistema. Então, se eu quiser calcular a energia armazenada nesse capacitor, é só eu descobrir quanto de energia eu utilizei para transferir todas essas cargas daqui para cá. A gente cai num pequeno problema porque é o seguinte aqui, ó, vamos supor que o meu capacitor ele não está nada carregado. Está zerado, zeradinho. Certo? Vamos supor que primeiro ele está zerado.
Então, se ele está zerado, quando eu pegar o primeiro elétron daqui, ó, não vai ter campo elétrico ainda, tá vendo? Aí eu jogo para cá o elétron, não faço força nenhuma, que não faço trabalho nenhum, não tem uma força repelindo. Aí aqui fica negativo e aqui fica positivo. Mas já o segundo elétron que eu for pegar, aí sim já tem carga negativa aqui, ó. Aí quando for fazer já tem uma força, eu faço um certo trabalho para jogar ele para cá. Aí o terceiro elétron que eu vou fazer, eu tenho que fazer um trabalho maior, porque agora eu tenho 2 elétrons para me repelir. Então, conforme eu for transferindo os elétrons de um lado para o outro, cada vez eu tenho que fazer um trabalho maior. Então, não é um valor constante aqui, ó. Se fosse o valor constante, essa diferença de potencial fosse sempre a mesma, que a diferença de potencial ela vai mudando. Se ela fosse sempre a mesma, eu poderia dizer que o trabalho é simplesmente Q vezes ΔV, né? Q vezes ΔV é o trabalho que eu faço. O ΔV, se o ΔV fosse sempre o mesmo, eu poderia simplesmente multiplicar aqui por ΔV e encontraria o trabalho para carregar a energia armazenada desse capacitor. Só que isso não vale. Por que isso não vale? Porque a diferença de potencial ela depende de quão carregado está o meu capacitor. Então, a maneira mais próxima de eu imaginar isso seria um gráfico assim, ó. Esse aqui é a carga no capacitor, esse aqui é o ΔV, e aí conforme você vai aumentando a carga nas placas, o ΔV vai aumentando. E aí o trabalho é a área embaixo da curva. Esse aqui é o trabalho, ó. Esse aqui é o trabalho. Então essa é a maneira que a gente tem que ver, porque conforme você vai transferindo as carguinhas, aí o que acontece? O ΔV vai aumentando, então vai ficando cada vez mais difícil de você transferir. Então para cada elétron você tem que dar mais energia. Então para achar a energia total, não basta fazer Q vezes ΔV, eu preciso achar essa área aqui embaixo do triângulo. É claro que você já consegue perceber que isso aqui vai ser 1 vezes outro dividido por 2, que é a área do triângulo, mas vamos fazer com um pouco mais de conta para deixar um pouquinho mais bonito. Então, o que acontece? Para cada carguinha que eu transfiro, eu vou ter que pagar um trabalho, não é isso? Só que nem todos os trabalhos para cada carga são os mesmos. Então, pensa assim, para cada carguinha que eu transfiro, uma pequena carga, esse D quer dizer um pouquinho de carga, vezes a diferença de potencial naquele momento, vai me custar um pouquinho de trabalho. Então, um pouquinho de trabalho está relacionado com transferir um pouquinho de carga para o outro lado. E é claro que esse ΔV pode mudar. Se eu quiser saber o trabalho todo, o que eu faço? Eu integro, né? Integro esse D trabalho igual a integral de ΔV dQ. A integral de todo o trabalho é simplesmente o trabalho, isso que dá a integral de ΔV dQ. Mas agora, eu estou trabalhando com capacitores. E o que eu sei? Eu sei que C igual a Q sobre ΔV. Ou seja, eu posso trocar esse meu ΔV por Q sobre C. Ou seja, o trabalho total que eu vou ter vai ser integral de Q sobre C dQ. E aí, essa integral de Q dQ é Q ao quadrado sobre 2. Então, vai me dar Q ao quadrado sobre 2C. Então, essa energia que está acumulada, ou seja, que vem desse trabalho que eu faço para pegar todas as cargas daqui para lá, é igual a Q ao quadrado sobre DC. Então, vamos anotar isso daí. Esse trabalho vira a energia U armazenada. E aí eu tenho que, resolvendo aqui nossa equação, vou chamar essa energia de U. W é o trabalho que você faz para transferir daqui para cá. E para onde que vai esse trabalho? Vai para a energia acumulada no seu capacitor. Ela pode ser dada por Q ao quadrado sobre 2C. Então, essa é a energia acumulada nesse capacitor. Ou então você pode escrever isso, em vez de usar Q, você pode utilizar o ΔV. E aí, nesse caso a gente vai chamar só de V para ficar mais fácil. Então, a gente sabe que Q é igual a C vezes ΔV. Então, eu posso trocar esse Q por CV, né? Então, eu encontro que a energia acumulada vai ser igual a meio de CV ao quadrado. Aí você pode escolher qual você quer utilizar, mas você consegue chegar de uma na outra tranquilamente, elas são equivalentes. Lembrando que essa aqui é a energia armazenada no capacitor. E essa aqui também, né? Essa aqui também é energia
armazen... armazenada no capacitor. Escrevi ele pequenininho porque não cabia mais. Capacitor. Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente utilizar essas equações aqui, pelo menos uma delas. Vamos pegar aqui exemplos reais, tá? Vamos fazer alguns exemplos reais aqui para vocês. E para provar que são reais, eu vou pegar capacitores aqui da internet. Então vamos ver aqui, ó. Tem esse capacitor aqui do Baú da Eletrônica, que custa, vamos ver quanto que ele está custando, 85 centavos esse aqui, ó. Então você vai comprar um capacitor, você vai pesquisar lá no Google, ele vai te jogar num site, lembrando que esse site não está patrocinando a gente, e acho que nunca patrocinaria, então não comprem de lá, ou comprem, né? Não sei, tanto faz. Mas beleza, aqui ó, 85 centavos com 10% no Pix, olha aí que beleza. Então beleza, 85 centavos esse capacitor, mas o que interessa pra gente? Vamos ler aqui, ó, capacitância. 1000 UF. Aí já começa que a galera já vai na loucura, né? Porque esse U não existe. Esse U, a galera escreveu porque não sabe escrever o Mi. Aí utiliza o U na maioria das vezes. Então, esse aqui, a capacitância desse capacitor é igual a 1000 microfarad. Então, essa é a capacitância. E ele fala que a tensão de operação dele é 25 volts. Então, o ΔV é igual a 25 volts. E aí eu te pergunto, qual é a energia acumulada nesse capacitor se ele está completamente carregado? É isso que a gente quer fazer. Então vamos olhar, qual das duas eu vou utilizar? Vou utilizar de baixo porque eu tenho o V e eu tenho o C, né? Então o U vai ser igual a meio de CV ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a meio, a capacitância é quanto? É 1000 vezes 10 na menos 6 vezes o 25 ao quadrado. É isso? É isso. Aí você faz essa conta aqui. Quanto que deu isso aqui, gente? Epa, o que tá de errado ali? Ah, não, tá certo. Aí você faz essa continha aqui e você encontra aproximadamente 0,3125 joules. Ou exatamente esse valor. Então, essa é a energia acumulada nesse capacitor se ele estiver completamente carregado. Percebe que é pouca energia, né? Não é nem 1 joule, é pouca energia. Mas dependendo do seu circuito, às vezes é até muito, porque isso aqui se transforma em energia elétrica muito facilmente, né? Às vezes esquenta um pouquinho. Vamos fazer mais um aqui, outro capacitor real aqui, ó. Vamos pegar um outro capacitor. Esse aqui é lá do Mercado Livre. Olha aqui, ó. Esse aqui é um outro capacitor, é o capacitor da lavadora Brastemp Electrolux. Esse é o capacitor aqui. Ele fala pra gente que a capacitância vai ser igual a 45 microfarads. Microfarad, não farads. E ele fala que você tem que ligar ele em 127 volts. É isso, né? ΔV igual a 127 volts. Se eu não estou enganado, né? Estou só lendo o que está escrito aqui. Às vezes, na verdade, esse capacitor acho que não é para 127 volts. Ele quer dizer que ele funciona na tomada de 127 volts. Não sei qual que é a tensão de operação dele. Acho que é 127, não tenho certeza. Vamos supor que 127. É o que está escrito para a gente aqui. Vamos supor que seja. Talvez seja, não sei se chega os 127 volts no capacitor, é isso que eu quero dizer. Mas vamos supor que chega. Só para a gente fazer as contas aqui. Depois tinha que ter lido em mais detalhes aqui. Mas daí eu acho que eu fiquei com preguiça na hora, né? Mas é legal, só para a gente fazer com um exemplo realista. Então vamos lá, calcular a energia. De novo, eu tenho as mesmas grandezas aqui, porque ele não me dá carga total, nem faria muito sentido ele me dar carga. Então a energia acumulada é meio de CV ao quadrado. Substituindo os valores, isso aqui vai dar para a gente meio. A capacitância é 45 vezes 10 na menos 6 vezes 127 ao quadrado. Se você sabe qual é a diferença de potencial, se for 127, beleza. Se não for, você deixa aí nos comentários quanto que é, mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Para isso que a gente está aqui, né? E aqui vai dar 0,363 joules. Também é pouquinha energia que você acumula ali dentro desse seu capacitor. Mas também, imagine se você conseguisse colocar um monte de energia do seu capacitor, aí é mais uma bateria, né? A bateria você consegue acumular mais energia na maior parte dos casos, a não ser que seja um super capacitor, e aí você consegue acumular um pouquinho mais. Mas beleza, brincamos um pouquinho aqui com a energia acumulada no capacitor, você já aprendeu a calcular, não é nada de outro mundo. Vamos para o próximo ponto, que acho que é o número 4, se eu não estou enganado, que é densidade de energia. Densidade
de energia. Ah, mas você não falou que ia falar sobre isso antes. Porque esse aqui está incluso na parte anterior, de energia do capacitor. Então, vamos lá. Densidade de energia. Vamos fazer o exemplo aqui, primeiro, por capacitor de placas paralelas. Ah, esse negócio aqui, sai daqui. Sai daqui. Pronto, deletei. Vamos primeiro fazer o exemplo do capacitor de placas paralelas, mas a gente vai mostrar para o capacitor de placas paralelas, mas ele vale para o resultado geral que a gente vai fazer, tá? Então, vamos imaginar um capacitor de placas paralelas aqui. Desenhar as plaquinhas. Aqui um capacitor de placas paralelas. Tá, aqui, ó. Aqui. Essas são as duas placas paralelas, né? Aqui e essa aqui sai para cá. Aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho a distância entre as placas, né? Essa distância é D, certo? E aqui dentro, e vamos supor que essa face é A, aqui dentro no espaço, ó, aqui dentro desse espaço, você pode, imagina aqui que você tem um paralelogramo, né? Aqui dentro, paralelepípedo, paralelogramo. Acho que paralelepípedo. Aqui dentro, que é o volume aqui, ó, entre as placas. Então, aqui dentro tem um volume. Esse volume das placas é o quê? É simplesmente A vezes D, né? Esse é o volume. Então, o volume dentre as placas aqui é A vezes D. E aí, o que a gente vai dizer? A gente sabe que nesse capacitor tem uma energia acumulada U. E aí, a gente vai simplesmente dizer que a densidade de energia é U dividido pelo volume. E a gente vai dizer que isso aqui é um Uzinho. Um Uzinho, que é a densidade de energia que está acumulada ali. Densidade de energia. Densidade de energia. E essa densidade de energia, a unidade dela é em joules por metro cúbico. Não falei antes, né? Mas só reforçando aqui, ó. Essas energias aqui, elas são em joule, né? Eu não sei nem se precisa falar para vocês, já estão careca de saber se a energia é joule, né? No sistema internacional. Não falei, mas era em joules. Beleza. Mas já essa aqui, como eu estou pegando energia dividido por volume, vai dar joules por metro ao quadrado. Então, isso que a gente quer calcular. A densidade de energia. Quanto de energia eu tenho equivalentemente no espaço aqui armazenado, né? Porque tem algum lugar que está a energia. A gente associa essa energia a esse espaço aqui, ó, e a gente vai ver que essa energia está associada ao campo elétrico. Então, nesse espaço aqui tem quanto de energia aí dentro acumulada que a gente não consegue ver. Vamos fazer a conta. Então, a gente sabe que a gente definiu U como Uzão sobre volume. E a gente acabou de escrever que o volume é A vezes D. Vou ter que invertir aqui. A vezes D. A vezes D. Só que a gente acabou de ver que essa energia ela pode ser escrita como meio de CV ao quadrado. Então, substituindo esse U aqui, eu vou ter que o Uzinho vai ser meio de CV ao quadrado A vezes D. É isso que eu cheguei até esse momento. E a gente calculou lá na aula passada que a capacitância para um capacitor de placas paralelas é ε0 A sobre D. Então, eu vou trocar a capacitância por esse negócio aqui. Então, eu tenho que o U vai ser igual a meio de ε0 a V ao quadrado sobre a D ao quadrado. Como tem A em cima e A embaixo, posso cortar. Eu encontro que a densidade de energia vai ser igual a meio ε0 V ao quadrado sobre D ao quadrado. Mas o que mais que eu sei aqui? Eu lembro quando a gente calculava o campo elétrico a partir da diferença de potencial, a gente encontrou que E é igual a menos ΔV por ΔS. Lembra disso? Não sei se você lembra, mas faz muito tempo isso aqui. E aí a gente pode pegar que o módulo desse campo elétrico vai ser igual ao módulo desse negócio aqui, ó, que vai ser igual a V sobre ΔS. ΔS quanto que é? É a distância aqui, que é D. V sobre D. E aí eu pego esse V aqui e eu troco. Vamos trocar aqui, ó. V igual a ED. Tudo em módulo, tá? Tudo em módulo. Eu pego esse V e troco por ED. E aí eu chego que U vai ser igual a meio de ε0 vezes E ao quadrado vezes D ao quadrado sobre D ao quadrado. Claramente eu posso cortar os D's ao quadrado. E aí eu chego que finalmente que a energia, a densidade de energia ou energia por unidade de volume vai ser igual a ε0 E vezes meio. E ao quadrado, né? Campo elétrico ao quadrado.
Você vê que aparece bastante coisa de energia na física como meio de alguma coisa vezes outra coisa ao quadrado, né? Tipo, meio de mv ao quadrado. Ou então a gente acabou de ver meio de cv ao quadrado. O que mais que tem, gente? Meio de kx ao quadrado, né? Não tem bastante disso quando a gente trabalha com energia? Coincidência? Acredito que não. Mas qual é o verdadeiro motivo? Vamos pensar por aí. Não sei te dizer agora. Vou até pesquisar, fiquei curioso. Mas aparece muito isso aqui, né? Esse formato aqui das equações. Então, o que é isso aqui? É densidade de energia. Densidade de energia. E a gente deduziu isso aqui para o capacitor de placas paralelas. Mas isso aqui é um resultado geral, tá? Vou até escrever aqui, ó, resultado geral. Resultado geral. E o que esse resultado geral fala para a gente? Ele fala que a energia no espaço ela está associada a um campo elétrico. Ou então, em outras palavras, aqui, ó, se tem campo elétrico, tem energia armazenada. Se tem campo elétrico, tem energia potencial armazenada. Energia potencial armazenada. Então a gente vai dizer que armazenada. Cada vez pior esse negócio aqui. Armazenada. Então, o que a gente vai dizer? Que o campo elétrico, quando a gente carrega o nosso capacitor, tem um campo elétrico aqui, a gente vai dizer que esse campo elétrico ele está guardando a energia, né? Então, se a gente tem algum campo elétrico, a gente vai ter a energia potencial armazenada nesse sistema aí. Se a gente olhar ele globalmente, né? Na maior parte das vezes, a gente só diz que tem o campo elétrico e não se preocupa da origem dele, mas se aparecer um campo elétrico, tem alguma energia aí que está sendo acumulada no sistema, porque para ter um campo elétrico, a gente vai ter que ter, por exemplo, cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro. E aí a gente acaba não vendo, mas tem um campo elétrico aqui, então tem essa energia que poderia pegar essa carga negativa e unir com a carga positiva, já que elas vão se atrair. Então a gente sempre vai ter essa energia potencial acumulada. Só para a gente não passar em branco essa parte aqui dos exercícios, vamos fazer o exercício número 30, só para não passar em branco essa parte do conteúdo. Vamos fazer aqui como exemplo o número 30. O número 30 ele fala assim para a gente. É um exercício relativamente fácil. Ele fala aqui, ó, na verdade, bem fácil. Qual a energia armazenada em 1 metro cúbico de ar em um dia de tempo bom, no qual o módulo do campo elétrico da atmosfera é 150 volts por metro. Então, esse é o campo elétrico, 125 volts por metro. E a gente quer saber qual é a energia armazenada em 1 metro cúbico metro cúbico de ar, né? É isso, né? Metro cúbico de ar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro calcular essa densidade aqui de energia. Lembrando que a densidade de energia é meio de ε0 vezes E ao quadrado. Então, meio é meio mesmo, né? 0,5. ε0 é 8,85 vezes 10 na menos 12. E aí você tem que pegar o 150 e multiplicar ele ao quadrado. Não esquece de multiplicar o 150 ao quadrado. E aí, quando você faz essa continha, você vai encontrar que a densidade de energia é 9,96, eu anotei aqui, vezes 10 na menos 8 joules por metro cúbico. Se eu não errei nenhuma conta, posso ter errado alguma conta? Vamos ver, 2 zeros, corta da 10, 2 zeros, corta da 8. Acho que tá certo, acho que é isso mesmo aí. Então, essa é a densidade de energia que tem no espaço em um dia de tempo bom. E aí ele quer saber quanto que tem em 1 metro cúbico. Vamos lembrar, esse valor aqui me diz quanto de energia eu tenho, 9,96 vezes 10 a menos 8 joules por metro cúbico. Então, em 1 metro cúbico, é só multiplicar pelo volume, e o volume nesse caso é 1, e eu vou ter quanto? 9,96 vezes 10 na menos 8 joules. Então, é isso que ele pede para a gente calcular. Essa era a resposta aí do exercício. Vamos então agora para o último assunto de hoje. E esse assunto aqui, às vezes ele fica meio para trás, mas ele é muito interessante.
ele fica meio para trás. Por que que ele fica para trás? Porque você é a última coisa que você vê em capacitores, e capacitores já é aquele capítulo que você deixa meio de lado, né? Que você não vê muita motivação para estudar. Pô, capacitores, nem sei direito o que que é isso, tem que ficar estudando. Então aí o capacitor, esse último assunto agora, que é o número 5, acaba ficando para trás, mas é um assunto super interessante, super fácil de entender. Então não pule ele, que é o capacitor com dielétrico. Capacitor com um dielétrico. Um dielétrico. Então não pule essa parte aqui. Então vamos lá para o número 5. Eu tive que apagar tudo que estava começando a travar o programa já, mas a gente está falando aqui de um capacitor com dielétrico. Vou imaginar o seguinte situação. Você está querendo fazer um controle remoto. Você vai planejar um controle remoto e aí você precisa de um capacitor de uma capacitância grande. Aí você faz o cálculo e você encontra que seu capacitor precisa ser de 1 metro de largura, por exemplo. Aí o que você faz? Você faz um controle remoto de 1 metro de largura ou você tenta buscar soluções tecnológicas para aumentar a capacitância de capacitores menores? E aí essa questão do dielétrico vai, em parte, responder essa pergunta para a gente. Porque a gente vai ver como que a gente consegue aumentar a capacitância de um capacitor de uma maneira tipo 100, 200 vezes sem precisar mudar a geometria dele, sem precisar deixar ele maior, sem precisar deixar ele diferente. Então só o fato de eu ter um material no meu capacitor que a gente chama de dielétrico vai fazer com que a capacitância possa aumentar um monte. Vamos ver como é que isso funciona. Vou imaginar o seguinte aqui, ó. Eu tenho o meu capacitor de placas paralelas, normal, né? Já desenhamos isso aqui 1 milhão de vezes. Então tá aqui meu capacitor de placas paralelas. E aí vamos supor que você aplica uma diferença de potencial aqui de 100 volts. E aqui no meio ele tem ar, né? Aqui no meio aqui é ar ou vácuo. Então é ar ou vácuo. Quando você aplica essa diferença de potencial, você sabe que vai começar a acumular cargas aqui. E esse acúmulo de cargas, a quantidade de cargas, vai depender da capacitância desse meu capacitor, que a gente viu naquela equaçãozinha aqui, capacitor igual carga acumulada dividido pela diferença de potencial. Então essas cargas aqui, elas são limitadas pela capacitância. E aí o que acontece? Se ao invés de ar, você, por exemplo, colocar um material aqui, tipo papel ou vidro, o que que vai acontecer? Se você tivesse papel ou vidro, e aí você aplica aqui os 100 volts nesse seu capacitor, só que aqui no meio, ao invés de ter ar, você coloca uma coisa diferente aqui no meio. Ao invés, aqui a gente vai chamar de dielétrico, tem um tipo especial de material que a gente chama de dielétrico. Só o fato de você fazer isso, em vez de ter essas 5 carguinhas ali, ó, 5 é só um desenho, tá? Vai ter tipo muito mais. Então eu consigo armazenar muito mais carga no mesmo capacitor se eu só mudar o material que fica no meio dele. E os materiais que fazem isso de maneira eficiente, a gente chama eles de dielétricos. Os dielétricos fazem isso de maneira eficiente. Então o dielétrico faz a capacitância aumentar. A gente vai ver por que isso acontece. Mas a mensagem aqui é um dielétrico faz a capacitância aumentar. Então esse é tudo a ideia por trás aqui. Aí a gente vai ver agora como isso acontece. Mas a ideia é o seguinte, o dielétrico, no mesmo capacitor, você troca o meio dele de vácuo de ar pelo dielétrico, ele vai fazer a capacitância aumentar. O que vem a ser um dielétrico? O dielétrico é uma substância isolante. O dielétrico é isolante, material isolante. Se ele não fosse isolante, o que ia acontecer? Aqui no meio ia ter condição de elétron, a gente não quer isso. A gente não quer que tenha corrente elétrica aqui no meio. Então ele tem que ser um material isolante. E esse material isolante, ele é polarizado na presença de um campo elétrico. Que é polarizado na presença de um campo elétrico. Um campo
elétrico. Não entendi nada, Douglas. Aqui eu não entendi nada. Já vou fazer um desenho que vai melhorar a sua vida aqui. Mas antes disso, vamos só fazer alguns exemplos aqui de dielétrico. Vou escrever alguns exemplos de dielétrico para você ver como isso é comum. O próprio ar é um dielétrico, tá? É um dielétrico ruim, mas é dielétrico. A água pura também é. Não pode ser aquela água condutora, água com minerais que a gente tem por aí. O vidro é um dielétrico. Pode ser também coisas mais complexas, tipo um que é bem comum, que é o titanato de estrôncio. Então não precisa ser coisa só do dia a dia. Pode ser coisas feitas para esse fim. Titanato de estrôncio e assim por diante. Então, o dielétrico ele pode ser muitas coisas diferentes. Mas qual que é a ideia aqui por trás do dielétrico? Vou imaginar o seguinte aqui, ó. Vou imaginar um dielétrico polar. Dielétrico polar, por exemplo, a água, tá? Vamos pegar a água pura. O que acontece com a água? Se você olha uma molequinha de água, ela é H2O, né? Então você tem aqui uma molécula de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio e uma molécula aqui de oxigênio, não é isso que é o H2O? Esse lado aqui, ó, ele é positivo e esse lado é negativo. Então a gente tem um dipolo aqui, ó. A gente tem um dipolo, um lado positivo e um lado negativo dessa molécula de água. Porque lembra aqui que o O2, né? A gente transfere o elétron é transferido daqui para cá, do hidrogênio para o oxigênio, se não me engano. É isso? Não tenho certeza. Mas o O é negativo. O O é o lado negativo aqui. Aí tem que perguntar ao professor de química exatamente o que está acontecendo aqui. Não lembro qual quem que transfere elétron. É isso? Bom, acho que o elétron vai de hidrogênio para oxigênio. É isso? Ou eles compartilham, alguma coisa assim. Mas enfim, a gente tem um dipolo. Aí o que acontece? Dentro desse dielétrico são várias moléculas, aqui está um exemplo deles, e aí você tem esses dipolinhos que estão orientados para qualquer direção. Então, por exemplo, ali é o mais, ali é o menos, ali é o mais, ali é o menos, aqui é o mais e o menos, aqui é o menos e o mais, aqui é o mais e o menos, aqui é o mais e o menos, aqui é o menos e o mais, aqui é o menos e o mais, e assim por diante. Então, eles estão orientados de maneira aleatória. Aí o que acontece quando você coloca eles dentro de um capacitor? Vamos olhar aqui, ó. Dentro de um capacitor. Então a gente tem aqui, ó, as placas, né? Aqui tem as placas. Vamos supor que esse aqui é o lado positivo. E aqui do outro lado é o lado negativo. E aí quando você coloca esse lado positivo e o lado negativo, você cria um campo elétrico e o lado negativo desse meu dipolo, ele é atraído para o lado positivo. Então, ele é alinhado aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Não necessariamente tão bonitinho assim, mas é só para entender a ideia. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e assim por diante. Negativo, positivo e assim por diante. Então, o que vai acontecer nesse seu dipolo aqui? Nesse seu dielétrico aqui. Quando a gente coloca o capacitor e liga ele aqui, ó, a gente vai ter um campo elétrico que surge aqui, certo? Lembra que isso acontece quando a gente liga o nosso capacitor? A gente vai ter um campo elétrico. Só que o campo elétrico vai do positivo para o negativo. E esses dipolinhos também criam um campo elétrico, só que eles criam um campo elétrico no sentido contrário. Ó, o negativo e o positivo deles é para cá. Então, eles vão criar um campo elétrico para cá, ó, que vai ser o E do dipolo. E aí, moral da história, o campo elétrico efetivo que vai ter aqui dentro, ele vai ser menor. Esse vai ser o campo elétrico menor. E como eu tenho um campo elétrico menor, a diferença de potencial entre os lados vai ser menor também. Então, eu preciso, para eu ter a mesma diferença de potencial que eu tinha antes, eu preciso ter muito mais cargas aqui. Então, para eu atingir aquela diferença de potencial que eu tinha antes, lembra que a diferença de potencial está associada com o campo elétrico? Como o campo elétrico diminuiu, a diferença de potencial diminui também. Então, para eu conseguir aumentar esse campo elétrico e ter aquela diferença de potencial de 100 volts que eu tinha antes, fazendo referência a esse exemplo de antes, eu preciso ter muito mais carga do que eu tinha antes. Como eu tenho muito mais carga para a mesma diferença de potencial, o que acontece com a capacitância? Ela sobe. Então, quando eu coloco um material dielétrico no meio do meu capacitor, o que acontece? Aumenta a capacitância. E aí, se você pegar aquela imagem lá dos capacitores comerciais, você vai ver que todos eles têm dielétrico.
o que acontece? Ó, esse aqui, ó, as placas são... É claro que está feito aqui no caracol, né? Mas as placas aqui são o metal. E aí ele coloca papel no meio, que é o meu material dielétrico, serve como dielétrico. Ou então esse aqui, ó, de óleo. O óleo é o material dielétrico. Ou aqui é um... O que é o material dielétrico nesse caso? Tem um óxido aqui, eu não sei exatamente o que é. Tem um negócio aqui, ó. Um dielétrico aqui no meio, que eu não sei exatamente qual que é. O eletrólito é o dielétrico? Eu acho que é. O eletrólito é o dielétrico. Então, todo capacitor que você tiver, comercial, você vai ter um material dielétrico, porque é muito fácil. Você pode pegar papel, e aí papel, se não me engano, você multiplica por 3,7. É exatamente isso. Vou até escrever depois para vocês. Só de você colocar papel, você aumenta a capacitância em 3,7. Então, é muito barato, é muito fácil você aumentar a capacitância utilizando um dielétrico. Nas contas, o que muda? Também é um truquezinho super fácil nas contas. Então anota aí, nas contas, é super fácil. Parece que é coisa de outro mundo essa parte aqui de dielétrico, mas não é. Nas contas, o que acontece? É uma coisa só que você tem que fazer nas contas. Só uma coisa, anota aí. Você tem que trocar o ε0 por kappa ε0. É só isso que acontece. É a única coisa que você tem que fazer aqui, ó, nas suas contas. Já vamos fazer alguns exemplos aí, ó. Você troca o ε0 por kappa ε0. O que é esse kappa que apareceu? Não é K, é kappa porque tem a perninha aqui. Essa é uma letra grega. Esse kappa é o que a gente chama de constante dielétrica. Constante dielétrica. Alguns valores típicos, por exemplo. O ar, eu falei para vocês que o ar é um dielétrico, mas é um dielétrico ruim, porque o kappa dele, e não tem unidade esse kappa, tá? Não tem unidade, é 1,0054. Então é praticamente 1, e 1 é o do vácuo, né? O 1 é a constante dielétrica do vácuo. O da água é 80. Então se tiver água pura, você multiplica por 80 a capacitância. Se você tiver o titanato de estrôncio, como é que eu vou escrever? Titanato de estrôncio. O titanato de estrôncio, a constante dielétrica é em torno de 310. Então, você coloca o titanato de estrôncio como seu dielétrico, você vai multiplicar a capacitância por 310. Se você tiver o papel, que é bem comum, aí você multiplica por 3,7, tá? Ah, mas eu estou falando multiplica, mas por que multiplica? Já vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lembra como é que a gente calculava a capacitância para um capacitor de placas paralelas? Como é que era? Vamos ver quem lembra aí, ó. O capacitor de placas paralelas... Deixa eu escrever com letra mais bonita. Placas paralelas. O capacitor de placas paralelas, qual que era a equaçãozinha que a gente utilizava? A gente utilizava que C era igual a ε0 A sobre D, não era isso? O que eu falei para vocês agora? Se você tem o dielétrico, você troca o ε por kappa ε0. Então agora a capacitância desse capacitor de placas paralelas com dielétrico vai ser kappa ε0 A sobre D. É só isso que você tem que fazer. É a coisa mais fácil do mundo trabalhar com o dielétrico. Você troca ε0 por kappa ε0. E aí você, ó, por isso que eu tô falando que você multiplica. Porque esse fator kappa está multiplicando a capacitância, né? Olha, parece que multiplicando. Então, se você... Em todos os capacitores você tem esse ε0 multiplicando, então o kappa também sai multiplicando. Aí você só precisa multiplicar. Se você fizesse um capacitor de placas paralelas com titanato de estrôncio, ele teria uma capacitância 310 vezes maior do que um que tivesse ar. Olha que maravilha. É claro que isso não vale, esse negócio do dielétrico, ele não vale só para capacitores, tá? Ele vale para tudo. Então, por exemplo, se eu tiver uma carga pontual, vamos lembrar aqui, ó, campo por uma carga pontual. Carga pontual. Como que é... Pontula não, né? Carga pontual. Como que era o campo elétrico? O campo elétrico era dado por 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado. E agora como é que é? É 1 sobre 4π kappa ε0 Q sobre R ao quadrado. Olha aí, ó. Se eu estou no meio com dielétrico, o que acontece? Eu troco ε0 por kappa. É só isso. E a lei de Gauss? Deixa eu fazer um tracinho aqui.
E a lei de Gauss? Também vale para a lei de Gauss? Vale para tudo. Se eu troco meu meio por um dielétrico, é isso que eu vou fazer. Então, era E vezes o dA, igual aqui sobre ε0, que é envolvido, né? E agora, como é que foi? A integral da minha superfície gaussiana de EdA vai ser igual a Q envolvido dividido por kappa ε0. Então, é só isso. Onde você tem ε0, você troca por kappa ε0. Aí, vamos só fazer um exercício aqui só para fixar isso aqui na nossa mente. Mas é isso, tá? Quando você tem o dielétrico, o que você faz? Você aumenta a capacitância e se você precisar fazer conta com isso, o que você faz? Você troca o ε0 por kappa ε0 e é simplesmente isso. Vamos fazer um exercício agora. O exercício que eu escolhi aqui é o número 40 do capítulo 25. Ele fala assim para a gente: um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico ao ar tem uma capacitância de 1,3 picofarad. Vamos chamar isso de capacitância 1, que é 1,3 vezes 10 na menos 12 farad. A distância entre as placas é multiplicada por 2 e o espaço entre as placas é preenchido com cera, o que faz a capacitância aumentar, vamos chamar de capacitância 2, para 2,6 vezes 10 na menos 12 farad. Duplicou aqui, né? Determine a constante dielétrica da cera. Então, a capacitância para um capacitor de placas paralelas é ε0 A sobre D. Aí isso aqui quando não tem um dielétrico. Quando eu tenho um dielétrico, como é que faz? Pega onde tem ε0 e troca por kappa ε0 A sobre D. É isso que a gente encontrou aqui. Ó. O que ele fala? A distância entre as placas é multiplicada por 2. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma distância D1 e aqui eu tenho 2D1. E o espaço entre as placas é preenchido com cera. Então, as placas são as mesmas, você só muda aqui o D, né? Então, aqui é A e aqui é A também. E aí, ele quer saber qual é o valor de kappa. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos trocar por tudo que a gente sabe. Ó. O C1 vai ser igual a ε0, que é uma constante, vezes o A dividido pelo D1. O C2 vai ser igual a kappa, que é o que a gente quer descobrir, ε0 vezes A dividido por 2D1, porque para o capacitor 2, para a segunda coisa que aconteceu, a distância é multiplicada por 2. Vamos ver o que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir o kappa. A gente sabe o C1, a gente não sabe o A e a gente não sabe o D. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar tudo e jogar para o outro lado. Desse lado, eu vou deixar na direita só ε0 A sobre D1. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter, ó, passando 2 multiplicado, vai ficar 2C2 sobre kappa igual a ε0 A sobre D1. E aí, repara que isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Não é? Ou seja, esse aqui, ó, é a mesma coisa que esse aqui. Então, o que eu encontro? Que C1 é igual a 2C2 sobre kappa. Ou seja, kappa vai ser igual a 2C2 sobre C1. Aí é só substituir. Isso aqui vai dar para a gente 2,6 vezes 2 vezes... Opa, esqueci de multiplicar por 2. Essa borracha tá zoada, hein? 2 vezes 2,6 vezes 10 dá menos 12, dividido por 1,3 vezes 10 dá menos 12, e isso aqui vai me dar 4. Então, a constante dielétrica da cera é 4. Tem mais alguns exercícios legais aí para você fazer, tipo 41, 44, 48, mas aí você faz em casa esse exercício. Era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente encerra então esse capítulo aqui de dielétricos, de capacitância na realidade. E é isso. Até a próxima aula.